Fala, meus queridos, firmeza total? E aí, como estão? Tô fazendo mais um vídeo aqui para dar continuidade a essa série de conteúdos online que a gente está trabalhando, tá? Durante esse período. Bom, na última aula, então, eu havia comentado sobre a astronomia e a exploração do universo, né? Na busca de outras formas de vida. Citei a astrobiologia, que é uma área da ciência que busca encontrar vida, outras formas de vida em outros locais do universo, em outros planetas, em satélites naturais e etc. Né? A gente sabe que a partir do momento que a matéria constituinte do nosso planeta ela é também a matéria existente no universo e em outros corpos celestes, por que não, possivelmente, existir vida também em outros locais, né? Então, por exemplo, a Europa, ela é a lua de Júpiter. E lá já foi encontrado em análises e tal, é, uma camada de gelo e debaixo dessa camada de gelo, um oceano que apresenta gás carbônico, água oxigenada, que é diferente de água normal, né? E compostos de enxofre. Olha só, aqui no planeta Terra também tem isso, né? A gente sabe que, por exemplo, a água oxigenada, ela existe dentro das nossas células, mas em uma determinada quantidade ela se torna um elemento tóxico. Então, o nosso corpo ele tem ali um mecanismo, né? As nossas células, desculpa, elas têm um mecanismo para eliminar a água oxigenada de dentro dela, mas é um composto que está presente. Existe uma outra lua, um outro satélite natural de Saturno chamado Titã, que lá também tem geleiras e tem lagos, rios, né, que ficam circulando nessa lua, formado por hidrocarbonetos, né, que são constituintes presentes também no planeta Terra. Né? Só que, lógico, existem as diferenças da quantidade, existem as diferenças do estado em que isso está, como por exemplo o vapor d'água existe também. Só que o vapor d'água ele não é suficiente para, por exemplo, aqui na Terra existir vida, né? Então existem algumas diferenças aí, mas que não deixam de ser foco de investigação. É, Além de Encélado, que é um outro satélite que ele apresenta geysers, né? Vocês lembram o que é geyser? Existe uma abertura ali na litosfera, né? E aí com o calor presente no núcleo, todo o vapor presente de água ele sai com muita pressão aqui na superfície terrestre. Isso é um geyser. Então, assim, dentro dos planetas, dos satélites e tal, existem características suficientes para que a gente possa fazer investigações e a gente tentar encontrar ali caminhos para chegar a essa possível vida extraterrestre. Eu, particularmente, duvido que sejamos os únicos seres vivos. Sejamos, eu falo não só seres humanos, tá? Todas as formas de vida aqui do planeta, eu duvido que sejamos os únicos, né? É claro que existem condições muito específicas aqui na Terra, né? Condições de habitabilidade, que é o que o próprio material de vocês traz aqui, para quem quiser conferir. Tudo isso que eu estou falando está entre as páginas 312, 313 e 314, tá? Eu quero que vocês façam uma leitura nessas páginas para vocês entenderem o que eu estou explicando aqui. E a habitabilidade, ela existe dentro de uma zona do nosso sistema solar, né, da nossa galáxia aí, aonde não compreende só o planeta Terra, né? E aí é que entra essas outras características que eu havia comentado de outros corpos celestes aí. Mas a Terra em específico, ela apresenta uma habitabilidade específica e boa o suficiente para que tenha vida. A gente sabe que o nosso planeta ele é biodiverso, né? Mas é importante pensar que a astronomia e a astrobiologia estão estudando, né, esses outros planetas, essas outras características, para conseguir entender. E isso também, de uma certa forma, auxilia até na nossa compreensão do próprio planeta Terra, para a gente conseguir entender melhor os mecanismos, os elementos químicos presentes aqui, né? E a gente conseguir entender todos esses mesmos mecanismos fora da Terra, de acordo com as condições da distância em relação ao Sol, né? E da temperatura, consequentemente, e etc. Beleza? Pessoal, daí em diante, na unidade 3 trata sobre a exploração espacial. Exploração espacial
é tudo aquilo que a gente tem feito desde que a astronomia ela vem crescendo aí em relação aos outros componentes do sistema solar, né? E aí a gente sabe que desde a década de 60, no final da Guerra Fria, começou a corrida espacial e etc. Diversos equipamentos vêm sendo desenvolvidos desde então, como os ônibus espaciais, a estação espacial, satélites, enfim, diferentes tipos de equipamentos espaciais de estudo e de análise e de coleta também, né, de amostras e tal, para a gente conseguir compreender melhor a estrutura, as características, o funcionamento, a dinâmica ali, né, de cada planeta. Bom, aqui tem um texto que não tem como eu traduzir muito, né? Porque a gente já havia conversado um pouco sobre isso, já falei aqui um pouco agora. Então eu quero que vocês façam a leitura das páginas 315, 316 e 317 e façam os exercícios que estão no final da unidade 3, tá? Vocês dão uma folheada para ver a apostila. Os exercícios estão entre as páginas 324 e 325, beleza? Para fechar, eu queria apresentar para vocês uma informação interessante. Por exemplo, vou fazer uma lida aqui, ó. Na Lua de Saturno, Titã, foi descoberta pela primeira vez no Sistema Solar a presença de lagos líquidos contendo um composto comum à Terra, os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos aquosos com a presença de carbono. O carbono ele é a molécula essencial da vida. Todos os seres vivos eles são constituídos de carbono. Então olha que interessante, um rio, né, numa lua, na lua de Saturno, chamada Titã, com esse tipo de composto. Lá, os cientistas eles já identificaram que tem rios de enxofre também, de metano e etc., que também são compostos presentes aqui na Terra, né? Além de tudo, em outras luas também, por exemplo, na lua Europa de Júpiter, né, satélite natural de Júpiter, também foi encontrado uma camada de gelo e debaixo dessa camada de gelo a presença de um oceano, né, de uma substância aquosa lá também, que não é água especificamente, né, tá mais para água oxigenada, que não é a mesma coisa que água, compostos de enxofre também e gás carbônico. Gás carbônico ele é o tipo de material que ele é liberado na nossa expiração. Olha que curioso. E isso foi objeto de grande exploração dentro desses satélites artificiais, desculpa, dentro desses satélites naturais, entendeu? Então olha que curioso. Façam a leitura dessas páginas então a partir da página 311 para frente, tá bom? Que é basicamente sobre isso que eu estou falando, claro que eu estou falando de uma forma resumida, e façam os exercícios finais da unidade 3, beleza? A gente conversa, qualquer coisa comenta lá no vídeo do YouTube, tirando dúvidas e etc. E eu posso responder por lá, tá ok? Na plataforma Plural vai ter o link do vídeo do YouTube, desse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, e eu vou colocar também algumas outras informações lá que nem eu fiz na aula passada. Tenham todos um ótimo dia e um resto de semana excelente. Se cuidem, fiquem em casa.